Neemias capítulo 8, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso 12. Todos encontraram? Leiamos. Estarei lendo, os irmãos acompanhem, por favor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabatai, Rodias, Mazéia, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos proporciona, de podermos estarmos na Assembleia dos Santos, podendo compartilhar da Tua Palavra, podendo ouvir o que o Senhor tem para dizer através da leitura, através da pregação da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo continue agindo em nosso meio, continue nos conduzindo em uma adoração agradável diante da Tua face, Pai, e que Ele nos dê o entendimento, que Ele nos dê a iluminação da Palavra, para que possamos entender e compreender o que o Senhor quer ministrar a nós nesta noite. Por isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos dando continuidade a uma série de exposições falando sobre avivamento. No mês passado nós falamos a respeito de características de um genuíno avivamento. Baseado nesse texto que nós lemos aqui hoje, nós pretendemos falar a respeito de evidências de um genuíno avivamento. Antes de tudo, eu preciso falar que esse texto não tem a pretensão de falar exaustivamente, pormenorizadamente a respeito deste assunto, mas, baseado nesse texto, nós podemos observar algumas evidências de um genuíno avivamento ocorreu em uma comunidade. Então,
voltando para o contexto na qual esse texto lhe foi escrito, o povo de Deus, conforme havia sido pré-anunciado pelos seus profetas, ele seria levado cativo para a Babilônia e onde ficariam escravizados por 70 anos. Então, o retorno do povo, conforme também havia sido pré-anunciado pelos seus profetas, aconteceu no tempo pré-determinado por Deus. Isso iniciou quando os medo-persas deles derrotaram os babilônicos e eles autorizaram que os povos que foram levados cativos regressassem para suas terras. Então, concernente ao povo de Judá, nós vamos ter essas 3 levas, essas 3 etapas, com Zorobabel na reconstrução do templo, com Esdras para o ensino da lei e com Neemias para a reedificação dos muros da cidade. Esdras, ele tinha o objetivo de ensinar a lei de Deus aos judeus que estavam em condições espirituais, diríamos, deploráveis, porque eles não tinham templo, eles não tinham mais o sacerdócio, eles não tinham mais os sacrifícios, eles não tinham mais o culto, eles não tinham mais a adoração ao Senhor. Então é nesse contexto pós-exílico, é nesse contexto de desolação, é nesse contexto de apatia espiritual que nós vamos ver o Senhor agindo através dos seus servos em fazer um avivamento no seu povo através do ensino da Escritura. Porque é nesse ponto que nós vamos falar hoje. Uma das evidências de um genuíno avivamento é a centralidade da Escritura. Então, meus irmãos, os avivamentos relatados nas Escrituras, eles sempre, também ao longo da história, eles sempre vão ser acompanhados, ter esse resultado duradouro, quando o povo de Deus ele persevera no ensino e na aplicação da palavra de Deus. E é importante nós entendermos isso, porque com esse avivamento que aconteceu na universidade lá nos Estados Unidos, muitos cristãos eles demonstraram um certo ceticismo a respeito da autenticidade daquele avivamento. Mas baseado na Escritura, como eu já falei em outra oportunidade, nós podemos observar características de um genuíno avivamento e nós também podemos observar evidências de que aquela comunidade, de que a nossa comunidade ou qualquer outra comunidade qualquer, ela passou ou está passando por um avivamento. E com base nesse texto, nós podemos identificar algumas evidências de que uma comunidade, de que uma igreja, ela está passando por um avivamento. E aí, o primeiro princípio que nós vamos aprender nesse texto, a respeito dessa centralidade da Escritura como uma evidência de uma comunidade que passou por um avivamento, diz respeito à suficiência da Escritura como evidência de um povo que está sedento pela palavra. É muito estranho que uma igreja, uma comunidade qualquer que diz ter passado por um avivamento, ela seja negligente com relação à leitura e ao ensino da palavra de Deus. Então nós vamos ver, baseado nesse texto, a suficiência da Escritura. Essa suficiência como uma evidência de uma comunidade que está sedenta pela palavra de Deus, que está sedenta na busca por conhecer a Deus, e a forma como Deus se revelou foi através da sua palavra revelada. No versículo 1 nós vamos ver um pouco a respeito disso. Ele diz assim: "E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante das portas das águas." A NVI, propósito, ele marcava o início do ano, do calendário. Então, no primeiro mês, eles celebravam a festa das trombetas, que acontecia no dia 1º, o dia da expiação, que era o chamado Yom Kippur, e a festa dos tabernáculos. Tudo acontecia no primeiro dia, no primeiro mês do ano. Então, eles não estavam no templo, até porque o templo, se vocês acompanharem no profeta Ageu, se vocês acompanharem no livro de Esdras, de Neemias, nós vamos ver que a reconstrução do templo ela foi bastante conturbada e ela levou um certo tempo muito maior do que deveria. Então, o povo ele estava na praça. A praça ficava do lado oriental da cidade, conforme nós vamos ver lá em Neemias, no capítulo 3. O povo ele se reuniu em torno da palavra. Não foi no átrio do templo, mas na praça para aprender de Deus. O Senhor queria ensinar algo quando proporcionou isso, meus irmãos, de que a verdadeira adoração, ela não está atrelada a templos, ela não está atrelada a uma religiosidade desprovida de vida, mas ela está atrelada ao próprio ser de Deus.
Então ele diz aqui que no versículo 1, a terceira parte, por que a centralidade da Escritura ela tem uma evidência de uma comunidade que passou ou está passando por um avivamento? Olha só como é que eles agem. Terceira parte do versículo 1. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor lhe tinha prescrito a Israel. O povo de Deus ele estava sedento em aprender os fundamentos da sua fé, e aqui é mais específico a respeito da lei de Deus. Eles não estavam buscando pregadores performáticos, eles não estavam buscando novas revelações, eles não estavam buscando pessoas ou profetas ou pregadores que falassem coisas que fizessem com que eles se sentissem bem, mas eles estavam em busca de alguém que conhecesse as Escrituras e de alguém que ensinasse com fidelidade a palavra de Deus. E isso vai ficar mais notório quando nós vamos acompanhar um relato paralelo de Esdras, no capítulo 7, verso 10. Por que eles vão até Esdras? Olha só o que diz Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era um homem que tinha disposto o coração a buscar ao Senhor, a lei do Senhor, a cumprir e a ensinar. E aqui nós vemos um encontro de um homem que está com o coração disposto a ensinar e de um povo que está sedento a aprender. Então, o que é que vai acontecer no versículo 2? Ele diz aqui, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Novamente, a NVT ela vai trazer todas as crianças com idade suficiente para aprender. Eu acho que acaba traduzindo melhor o que o texto realmente quer dizer. Então, o autor ele vai demonstrar essa unidade de propósito do povo de Deus relacionado à Escritura, onde até mesmo as crianças pequenas, que já tinham entendimento para ouvir e para compreender, elas também estavam presentes, não foram somente os adultos. Por que é importante que o narrador ele faz questão de descrever isso, meus irmãos? Porque as crianças elas também são pecadoras. As crianças também são pecadoras e elas precisam de arrependimento. Você que é pai, você que tem familiares com crianças pequenas, você vai perceber que ela já manifesta os seus pecados desde a mais tenra idade. Elas são pequenos pecadores que precisam de Cristo. Então, esses pequenos aqui, eles já começam a serem instruídos também a terem reverência no culto, meus irmãos. Um grande erro, que é muito grave nas igrejas contemporâneas, é essa ideia de que as crianças elas precisam ser tiradas do culto para participar de um cultinho separado à parte, que muitas das vezes o intuito é entretê-las para não atrapalharem os seus pais durante o culto. Essas crianças elas serão os futuros jovens e adolescentes que crescem achando o culto algo chato. É por isso que você vê em muitas igrejas jovens que levantam 10, 15 vezes para tomar água durante a pregação. E esses jovens, infelizmente, serão os adultos que serão cristãos nominais. Porque desde criança nunca aprenderam a ter reverência no culto. Desde criança nunca aprenderam o prazer que é cultuar ao Senhor. Essas crianças elas estavam ali cultuando juntamente com os adultos. E nós vamos ver nos versículos posteriores que elas também estão inclusas naqueles que se arrependeram, naqueles que choravam, naqueles que pranteavam. E olha só o que é que vai decorrer no verso 3, quando Esdras ele traz o livro da lei diante da congregação. Olha o que é que diz no verso 3. E leu no livro da lei, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. A leitura pública de documentos era algo bastante comum realizado por escribas e também por arautos, porque o acesso aos escritos eles não eram tão fáceis naquele dia. Então o que acontece? O autor ele vai salientar a disposição do povo, que eles ficaram praticamente 6 horas ouvindo a leitura e a explicação da palavra, a leitura e a exposição da Escritura.
E o que me chama a atenção é que eles fizeram isso da alva, que era aproximadamente às 6 da manhã, até ao meio-dia. E quando nós vamos ler nos versículos posteriores, lá do verso 18, por exemplo, nós vamos ver que eles repetiram esse processo por uma semana. Por uma semana. Então aqui vai ficar evidenciado, meus irmãos, que o avivamento ele não é um evento como muitas igrejas querem fazer, que marcam uma data de um congresso de avivamento. Não, o avivamento ele é algo contínuo, e ele é demonstrado, ele é evidenciado pela fome e pela sede que a congregação tem da palavra de Deus. Então nós vamos ver, nos nossos dias, muitos que se dizem cristãos, eles não têm o mesmo apreço pela leitura da palavra, pela pregação da palavra. Há muitas congregações que a ministração da palavra não pode passar de 25 minutos, porque as pessoas começam a ficar entediadas, muitos até mesmo vão embora antes de finalizar a pregação da palavra. Por quê? Porque para eles o culto é uma coisa monótona, o culto é uma coisa chata. Eles não se deleitam com a palavra de Deus, eles não se deleitam em cultuar a Deus, porque eles não conhecem o Deus revelado nas Escrituras. E ele prossegue ainda no verso 3, por que é que esse povo estava de frente à porta? Por que é que esse povo ficou 6 horas ouvindo um homem falar, um homem ler a respeito da palavra de Deus, um homem ensinar? Vários homens, na verdade, ensinaram a respeito da palavra de Deus. Olha só o que é que eles, à disposição deles. E diz que todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O avivamento liderado por Neemias e por Esdras, meus irmãos, ele foi marcado por adoração, ele foi marcado por oração, ele foi marcado por quebrantamento por causa dos pecados, mas uma das características mais evidentes do avivamento liderado por Esdras e por Neemias foi o ensino da Escritura. Foi o ensino da Escritura. Porque o povo de Deus ele não estava sedento de revelações, ele não estava sedento de palavras de autoajuda, porque o povo estava passando por muita miséria, mas eles estavam sedentos em aprender mais de Deus. Estavam sedentos em aprender mais de Deus. E é interessante nós compreendermos isso, porque nos nossos dias, muitas pessoas têm uma visão totalmente equivocada a respeito do culto. Algumas pessoas chegam até mesmo a dizer que não gostaram do culto, mas se esquecem de que o culto ele não é para a igreja, embora a igreja deva cultuar. O culto ele não é para o visitante, embora o visitante ele seja bem-vindo no culto, mas o culto ele é para Deus. O culto é um evento de um único espectador. Somente Deus, ele está na posição de assistir ao culto. Aqueles que vêm ao culto deveriam vir para cultuar ao Senhor e não para assistir a um culto. E isso deve nos fazer uma autoavaliação. Qual é a nossa motivação em participarmos dos ajuntamentos solenes? Nós estamos vindo para cultuar ao Senhor, ou nós estamos vindo para assistir a um culto, para cumprir uma tabela religiosa? No verso 4 ele vai falar mais algumas coisas interessantes a respeito da centralidade da palavra. Verso 4, acompanhe comigo, diz assim: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Ao que tudo indica, meus irmãos, esses auxiliares de Esdras na leitura dos trechos da Escritura, e isso remonta ao tempo do exílio, onde houveram implantação de muitas sinagogas, onde havia essa leitura compartilhada, onde pessoas eram chamadas a ler trechos da Escritura. No Novo Testamento nós vamos ver isso se repetindo com o Senhor Jesus, se repetindo também com Paulo. Então nós vamos ver que no exílio, no pós-exílio, o povo ele foi instruído na compreensão da lei. Eles tinham a consciência da importância da Escritura. Eles tinham a consciência de que para eles terem essa vitalidade, para eles terem esse avivamento espiritual, essa vida espiritual, eles precisavam conhecer a lei de Deus. E é com muita tristeza que nós temos compartilhado em nossos dias muitos homens inaptos ao pastorado, porque eles não manejam bem a palavra da verdade, conforme orienta o apóstolo Paulo a Timóteo. E esta é uma razão pelas quais nós vamos ver congregações doentes e muitas pessoas que se dizem evangélicas, que estão há tantos anos no evangelho,
sem nunca ter sequer ouvido o verdadeiro evangelho. Por isso é importante que as igrejas elas valorizem os homens piedosos, os homens que se afadigam no ensino da palavra, porque eles estão ficando cada vez mais escassos em nossos dias. E no verso 5 isso vai ficar ainda mais evidenciado. Olha só o que é que ele diz no verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todos, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Aqui quando fala de livro, não é livro como nós conhecemos hoje. Os livros encadernados, eles só foram surgir aproximadamente no 2º século depois de Cristo. Ao que tudo indica, eles estavam com rolos que foram abertos. Então essa abertura formal dos rolos, elas também tinha a sua origem na sinagoga. A simbologia daquilo ali, meus irmãos, que apontava para a superioridade da palavra de Deus. A superioridade na congregação não estava nos ministros, não estava nos pregadores, mas ela estava na palavra. Então, esse ficar de pé era um costume do Antigo Testamento quando a pessoa estava diante de uma autoridade. Eles demonstravam com isso reverência. Se você já foi num tribunal, você vai ver que isso é comum. Quando o juiz adentra no recinto, as pessoas elas se colocam de pé em reverência à autoridade daquele que está ali. Por que aquelas pessoas agiram dessa forma? Eles não agiram, se levantaram, se colocaram de pé simplesmente quando aqueles homens se colocaram em pé diante do púlpito, mas somente quando a palavra de Deus ela foi aberta. Porque eles entendiam que não estavam ali para ouvir um homem compartilhar as suas ideias, mas eles estavam prestes a ouvir a palavra do próprio Deus. Eles estavam prestes a ouvir a palavra do próprio Deus, e é por isso que eles se colocam de pé durante a leitura. E se você observar, nós ainda conservamos esse hábito hoje. Quando nós vamos fazer a leitura pública da palavra, a igreja ela se coloca de pé em reverência à palavra de Deus. E quando a palavra de Deus ela tem a primazia, as demais coisas elas são decorrentes disso. No verso 6 vai falar um pouco a respeito disso. Diz assim: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. A NVI ela vai trazer que Esdras louvou ao Senhor. Então nós vamos ver que ao iniciar a leitura, ao iniciar a exposição da Escritura, Esdras ele vai fazer uma doxologia, Esdras ele vai louvar ao Senhor, e o povo ele vai responder amém, amém, porque estava em conformidade com aquilo que estava sendo cantado, com aquilo que estava sendo lido, com aquilo que estava sendo ensinado. Então aqui vai ficar evidente, meus irmãos, de que um avivamento ele não é algo como é muito alardeado nos nossos dias, onde há muito barulho, onde há muito louvor, onde há muitas pessoas, onde supostamente há o mover de Deus. E os avivamentos dos nossos dias, eles são caracterizados pela a questão sensorial, de você sentir algo, de você se emocionar. Mas aqui nós vamos ver essa característica de um avivamento, ela é de um culto racional. As pessoas elas compreendiam o que era cantado, o que era lido e o que era ensinado, e elas respondem com um amém, amém. A espiritualidade ela não vai anular a racionalidade. No verso 6 ele prossegue a respeito dessas ações do povo de Deus. Ele diz assim: e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O ato de levantar as mãos, ele estava implícito à dependência de Deus. Nós vamos ver isso lá em Esdras, no capítulo 9. Bem como o se prostrar, ele estava implícito à humilhação diante do Senhor. Em reconhecimento a quê? Em reconhecimento à sua condição de miséria, à sua condição de pecaminosidade. E o fato deles adorarem ao Senhor com o rosto em terra está explícito um claro ato de arrependimento. E eles fizeram isso com reverência. E nós vamos ver a reverência durante todo esse culto aqui. Reverência da parte de quem ouve, reverência da parte de quem prega, reverência da parte de quem ensina. Então, meus irmãos, ele vai ser caracterizado por isso, pela reverência. E qual a consequência disso? A consequência disso é que eles vão oferecer a Deus uma adoração
agradável ao Senhor. Por isso, o avivamento ele implica em oferecer uma correta adoração ao Senhor. E aqui nós encontramos um grande problema com os movimentos de avivamento moderno, porque os movimentos de avivamento moderno, eles tentam fazer com que as pessoas adorem a Deus da sua forma. Mas Deus ele deixou prescrito na sua palavra as formas como ele deseja ser cultuado, as formas como ele deseja ser adorado. Por melhores que sejam as nossas intenções em querer oferecer um culto da nossa maneira ao Senhor, ela não será aceita, porque Deus ele quer ser adorado da sua própria maneira, segundo a sua própria vontade. E é importante nós entendermos isso, porque os avivamentos dos nossos dias, eles estão sendo muito associados a uma adoração extravagante, a adoradores irreverentes que dizem que eles podem pular, cantar, gritar, dançar, rodopiar e fazer qualquer coisa na presença do Senhor. Meus irmãos, ninguém faz isso na presença de um juiz. Quando o juiz adentra no recinto, as pessoas se colocam de pé. Quanto mais o Deus Criador de toda a terra, de todo o céu, muito maior em autoridade, em grandeza e em dignidade, as pessoas querem agir como crianças mimadas, correndo, gritando e pulando na presença do Senhor. Aqui nesse avivamento, no texto que nós lemos, as pessoas se prostram com o rosto em terra em reverência a Deus. Por que é importante nós falarmos isso? Quando nós vamos ver os avivamentos relatados nas Escrituras, nós não vamos ver esse tipo de comportamento, como o texto que eu preguei no domingo passado, quando o profeta Isaías, eles têm a revelação de Deus. Ele não fica pulando, gritando, rodopiando, cantando, pulando, coisas desse tipo. Isaías capítulo 6, verso 5, ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O estar na presença de Deus implica em agir com reverência àquele que se faz presente. Qual a aplicação que nós podemos tirar desse princípio a respeito da suficiência da Escritura como evidência de um genuíno avivamento? A centralidade da Escritura ela é uma das evidências de que o povo de Deus está passando por um avivamento, meus irmãos, porque não é uma busca por manifestação de dons, não é uma busca por operação de milagres, não é uma busca por produzir barulho, por se alegrarem, mas o quanto esse povo demonstra fome da palavra de Deus, o quanto esse povo demonstra sede da palavra de Deus, o quanto este povo deseja ardentemente conhecer o Deus revelado nas Escrituras. E isso vai nos levar ao segundo princípio que esse texto nos mostra, que está do verso 7 até o verso 8, de que o entendimento da Escritura através da pregação da palavra como evidência de um genuíno avivamento. O segundo princípio vai nos falar do entendimento da Escritura através da pregação da palavra como evidência de um genuíno avivamento. Verso 7 diz assim: e Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Aqui nós precisamos entender um pouco do contexto do judaísmo, porque lá em Deuteronômio 33, Moisés ele vai abençoar os levitas com o propósito de ele ensinar os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, nós vamos ver que os levitas, eles também foram encarregados de ensinar a lei de Deus. Então, os avivamentos relatados nas Escrituras, meus irmãos, eles sempre foram acompanhados da pregação da palavra, feita por homens piedosos, comprometidos com as Escrituras. E aqui nós vemos a importância da palavra de Deus, da leitura e da pregação fiel da palavra de Deus em um culto solene. Os avivamentos relatados nas Escrituras, eles foram acompanhados pela leitura e pela pregação da palavra. Há um episódio lá em 2 Crônicas, capítulo 34, nós não vamos ler, eu vou fazer um breve relato, que diz que o rei Josias, quando começou a buscar ao Senhor, ele foi consagrado rei aos 16 anos e instituiu grandes reformas em Israel. E o que é que acontece? Quando o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei,
uma cópia do livro da lei no templo que estava passando por reformas. Ele leu o livro na presença do rei, ele expôs ao rei as consequências das bênçãos e das maldições pactuais daquele livro. Então o rei conclamou a nação ao arrependimento e a abandonarem a idolatria para se voltarem ao verdadeiro Deus. Nós vamos ver isso nas narrativas da Escritura, nós vamos ver isso no decorrer da história da igreja. O avivamento ele vai estar associado ao entendimento que as pessoas têm através da pregação da palavra. Veja como isso vai ficar de uma forma mais clara no verso 8, acompanhe comigo. Diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendessem o que se lia. A NVT ela vai trazer, explicavam com clareza o significado do que era lido. O povo que havia regressado do cativeiro, meus irmãos, eles já não falavam mais o hebraico, que foi a língua a qual o Antigo Testamento havia sido escrito, mas eles falavam o aramaico, que era a língua predominante da época de Esdras, principalmente por causa dos babilônicos. Então, os levitas, juntamente com Esdras e Neemias, eles estavam praticamente traduzindo, não somente traduzindo, mas também explicando, esmiuçando o texto, parágrafo por parágrafo. E é nesse contexto que vai surgir os chamados targuns do judaísmo. Os targuns nada mais eram que era a tradução do Antigo Testamento, tanto dos escritos quanto da tradição oral para o aramaico. Então isso vai demonstrar a importância de pastores, a importância de mestres compromissados com o correto ensino da palavra de Deus. Eles não vão fazer um apelo às suas emoções, mas eles vão fazer um apelo ao seu entendimento, para que compreendam as Escrituras, para que vocês saibam quem é o Deus a qual nós servimos, e a maneira como Ele quer ser adorado, e como nós podemos e devemos fazer isso. É por isso que quando nós vamos para o texto lá do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6, a primeira parte, ele vai dizer que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o que eu acho interessante é porque muitas igrejas, elas não somente negligenciam a questão do conhecimento, como elas desincentivam que as pessoas busquem esse conhecimento. Igrejas que têm esse tipo de comportamento, elas tendem uma tendência a manterem as pessoas aprisionadas em uma falsa religiosidade. Por isso, em nossos dias, as igrejas elas têm confundido ajuntamento com avivamento, barulho com mover do Espírito. Mas, meus irmãos, a igreja ela nunca foi tão grande numericamente falando como a igreja de hoje. Mas, em contrapartida, nós nunca tivemos uma igreja tão ignorante das Escrituras, tão mundana e tão inexpressiva em sua influência na sociedade. Por que ela está numa situação tão deplorável? Porque elas não têm o conhecimento do Deus revelado nas Escrituras. E isso é um contrassenso. O povo da Bíblia que não conhece a Bíblia. E qual a aplicação que nós podemos tirar desse princípio, do entendimento das Escrituras através da pregação da palavra, como uma evidência de um genuíno avivamento? O povo de Deus ele está experimentando um genuíno avivamento. Ele não se satisfaz, meus irmãos, com pregadores performáticos, ele não se satisfaz com pregadores coaches, ele não se satisfaz com preletores engraçadinhos, eles não se satisfazem com pseudo-revelações, eles não se satisfazem com mensagem de autoajuda, mas eles anseiam por homens piedosos que preguem expositivamente, com fidelidade, com temor e tremor, a palavra de Deus. Isso me faz lembrar de um termo teológico que foi muito popularizado na Reforma Protestante, que é o corandeu. Diante da face de Deus, viver na presença de Deus, era fazer teologia sobre Deus na presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Quando nós vamos fazer uma comparação, por exemplo, as pessoas podem até falar mal de uma pessoa, mas dificilmente pelas costas, mas dificilmente ela vai falar na frente daquela pessoa. O corandeu ele vai trazer justamente isso, é você falar na face de Deus, pregar sobre Deus na presença de Deus, viver em conformidade com aquilo que se crê, em conformidade com aquilo que se prega. O terceiro princípio a respeito de evidências de um genuíno avivamento, meus irmãos, que esse texto ele vai nos trazer, é de que a aplicabilidade da Escritura vai fazer com que haja continuidade nesse avivamento.
A aplicabilidade da Escritura vai fazer com que haja continuidade no avivamento. Nós já falamos a respeito da centralidade da Escritura, da leitura da Escritura. Nós já falamos a respeito da importância da pregação expositiva da Escritura como evidência de um genuíno avivamento. Mas não basta somente ouvir, não basta somente ler, não basta somente presenciar boas exposições do texto bíblico, mas também nós precisamos colocar a nossa fé em prática, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Olha só o que o verso 9 em diante fala a respeito disso. Diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, disseram. A palavra ensino, ela traz o sentido de extrair do texto aquilo que o texto quer dizer. É o que na nomenclatura moderna quer dizer a chamada exegese, falar aquilo que o texto quer dizer. E uma característica de um homem de Deus, compromissado com a palavra de Deus, é falar aquilo que o texto quer dizer. E não usar o texto como um pretexto para as suas convicções, e não usar um texto como um pretexto para as suas falsas doutrinas, mas falar aquilo que o texto realmente quer dizer. E nós vamos ver essas características em Esdras, em Neemias e nos levitas que são relatados aqui nesse texto. E olha só o que é que eles dizem ao povo, meus irmãos, porque a importância de homens que ensinem com fidelidade a palavra de Deus, mas é também a importância de nós aplicarmos aquilo que é ensinado. Verso 9, segunda parte, diz assim: o que é que eles disseram? Eles dizem assim: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A clara exposição da palavra de Deus, meus irmãos, fez com que o povo se convencesse dos seus pecados. E isso produziu arrependimento extremado ao ponto deles chorarem e lamentarem por seus pecados. O que chama a atenção de que essa atitude de você reconhecer os seus pecados, de você chorar, de você prantear por causa das suas iniquidades, ela só era requerida no dia da expiação, o chamado Yom Kippur. E o que me chama a atenção de que aquelas mesmas crianças que estavam presentes na leitura e na explicação, elas também estavam presentes nesse choro, nesse quebrantamento, nesse arrependimento. Por que é importante nós entendermos isso na correta aplicação de como nós devemos proceder com crianças no culto? O texto de Gênesis, capítulo 8, verso 1, falando a respeito da condição de malignidade humana, diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Outras traduções vai trazer: é íntimo o desígnio do coração do homem desde a sua meninice. Se você é pai, se você é mãe, se você tem crianças na sua casa ou com os seus familiares, você vai perceber a manifestação do pecado nas crianças na mais tenra idade. A questão do orgulho, a questão de ser agressiva, a questão de ser possessiva. E nós podemos citar uma série de características de pecados em crianças que sequer têm conhecimento ou entendimento do que é pecado. Então, o que vai nos chamar a atenção no texto, e que é negligenciado por muitas igrejas modernas, é a presença das crianças, tanto na leitura, quanto na explicação, quanto no reconhecimento dos pecados, quanto nas suas lamentações, nos choros e nos lamentos, juntamente com os demais. Por isso, a grande importância, meus irmãos, das crianças permanecerem no culto juntamente com seus pais. É bem verdade que elas não têm a mesma capacidade de atenção, é bem verdade que elas não têm a mesma capacidade de compreensão, mas não nos enganemos, elas conseguem aprender sim. Elas são capazes de aprender e por isso elas têm necessidade de se arrependerem. Tem sido comum em nossos dias, conforme eu já havia falado, muitas igrejas têm adotado, infelizmente, essa prática de tirarem as crianças do culto. É com muita alegria que eu vi essa prática sendo praticada aqui nessa igreja, das crianças permanecerem no culto juntamente com seus familiares, com seus pais, com seus familiares. Porque esse é o procedimento que a Escritura, ela demonstra nessa narrativa e também através de outros textos, a importância de cultuar em família.
Provavelmente é porque muitos pais em nossos dias perderam o hábito do culto doméstico. Então, quando a criança ela vem para o culto na igreja no domingo, que aquilo para ela é algo anormal, é algo fora da rotina, porque é algo que é estranho para ela dentro do que deveria ser. E é por isso a importância de homens piedosos diante das congregações para instruir o povo corretamente, para instruir o povo não somente na doutrina, mas também na sua praticidade de fé. Por que é importante isso? No verso 10 ainda ele responde, ele vai dizer assim: disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces. A palavra que foi traduzida na Almeida Revista e atualizada por carnes gordas, a Nova Almeida atualizada ela vai trazer comam e bebam o que tiver de melhor. Isso faz mais sentido com o contexto, porque pela própria lei que os sacerdotes, que os levitas estavam ensinando, era proibido o consumo de gordura animal. Então eles que estavam lendo e ensinando com fidelidade a palavra de Deus, eles não estariam ensinando o povo a transgredir a própria lei que eles estavam ensinando. Então, nós vamos ver que essa comemoração das festividades, elas estavam relacionadas com a comunhão com Deus, com a intimidade com Deus. E isso vai ficar evidente pelo período em que ocorre essa leitura, meus irmãos. Ela vai ocorrer no período de festividades, ou seja, fazer parte aquilo que a palavra de Deus determina. E aqui no contexto vai falar a respeito da festividade da festa dos tabernáculos, que ele vai falar de uma forma pormenorizada nos versos posteriores, de que o povo de Deus tinha perdido essa prática. E ele vai tratar um pouco a respeito disso. O verso 10 ele fala: e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Esdras e Neemias declararam esse dia como o dia consagrado ao Senhor, porque nele o povo agiu em conformidade com a lei de Deus, reconheceram quem Deus é, reconheceram o seu estado de miséria, o seu estado de pecado, eles se arrependeram, eles se quebrantaram e eles externaram isso com choros, com lamentos e com o ato de prostrar com o rosto em terra. Então nesse dia eles agiram em conformidade com a lei de Deus. Então a aplicação do que se aprendeu nas Escrituras, ela vai nos levar também a termos comunhão com o nosso próximo, porque o texto diz que Esdras e Neemias falaram para o povo enviar porção aos que nada têm preparado para si. A termos essa comunhão com o nosso próximo, a compartilhar as necessidades do nosso próximo, a termos o desejo de estarmos juntos com o nosso próximo. Porque é na comunidade, meus irmãos, é na congregação, onde nós podemos nos amar mutuamente, nos admoestarmos mutuamente, nos fortalecermos mutuamente. Você não tem como fazer isso sozinho, somente congregando, somente participando dos cultos solenes, somente participando da Assembleia dos Santos. A consequência disso é o quê? Final do verso 10 ele fala: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui nós precisamos entender o contexto que Neemias fala a respeito disso, né? Porque os contemporâneos de Neemias, que haviam recém-regressado do cativeiro babilônio, eles estavam passando por dificuldades, eles estavam enfrentando a seca, com a seca não tem lavoura, com a seca o gado, o animal, ele morre também. Eles estavam passando problemas com os salteadores, porque os muros das cidades estavam derribados. Eles estavam sofrendo opressões dos seus inimigos, vizinhos, que no caso eram os samaritanos. Isso vai ficar bem claro no livro de Neemias e no livro de Esdras também. E além disso, eles estavam pagando pesados impostos aos medo-persas. Humanamente falando, meus irmãos, eles não tinham nenhum motivo para se alegrar. Humanamente falando, eles não tinham nenhum motivo para se alegrar. E aqui vem uma característica interessante de um povo que passou ou está passando por um avivamento. Nós vamos ver essa evidência nesses avivamentos, de que esse avivamento ele vai tendo uma continuidade. Não é algo que o povo passou por um avivamento, acabou aquele dia do evento, as pessoas voltam para as suas vidas como se nada tivesse mudado, como se nada tivesse acontecido. O genuíno avivamento ele continua produzindo fruto em nós. E aqui o contexto é do contentamento em Deus.
Porque a alegria que eles deveriam sentir não estavam em coisas, a alegria que eles deveriam sentir não estava em circunstâncias, a alegria do que eles deveriam sentir não estava na bonança, nem na ausência de problemas, nem na ausência de inimigos, mas a sua alegria estava em Deus. E essa alegria em Deus, é essa alegria em Cristo que nos fortalece nas adversidades, é essa alegria que nos dá ânimo, que nos dá força para atravessarmos as nossas adversidades, para termos contentamento, alegria, até mesmo nas nossas tribulações. É por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, um texto bem conhecido, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo, quando escreveu isso, Paulo estava preso em Roma. Humanamente falando, ele também não tinha motivo pelos quais se alegrar. Então, o reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma frase muito interessante que sintetiza muito bem a questão da espiritualidade moderna. Ele diz assim: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e tudo dando errado. E eu acrescento, ainda assim se alegrar em Cristo. E olha só o que acontece no verso 11, acompanhe comigo. Diz assim: os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Para alguns grupos, meus irmãos, a lei ela havia produzido nova vida. Para outros, ela foi um lembrete do que elas já haviam ouvido no passado. Então, ambos os grupos, eles responderam com o quê? Com prantos, com choros, com lamento. E aqui nós vamos ver uma característica interessante de uma evidência de um genuíno avivamento. No genuíno avivamento nós vamos ver isso, o reconhecimento do pecado, o quebrantamento por causa dos pecados, por causa das iniquidades, e isso ele vai ser posteriormente acompanhado de um regozijo na presença do Senhor. E o que nós temos testemunhado nos avivamentos dos nossos dias é que eles já vão para a última parte. Somente na alegria fala-se de pecado, não se fala-se em arrependimento, não se fala em se ficar contristado, não se fala em você chorar e lamentar por causa das suas iniquidades, eles simplesmente se alegram. E o grande problema é que essa alegria ela é momentânea, depois que passa o evento a alegria vai embora junto. E novamente aqui nós vamos ver a importância daqueles que ensinam o povo de Deus com zelo. Pois o que está sendo requerido no momento, meus irmãos, era que eles não pranteassem, mas que se regozijassem. Pode parecer um pouco contraditório, porque quando se reconhece os seus pecados, as pessoas elas pranteiam, elas se lamentam. No Antigo Testamento nós vamos ver as pessoas que se cobriam com panos de saco e cinzas, mas aqui é uma ordem expressa para que eles não se entristecessem, mas para que eles estejassem alegres, que eles se regozijassem. Embora no seu estado de miséria, embora a sua situação econômica, embora a sua situação política e militar, elas fossem extremamente desfavoráveis, eles não somente poderiam, como eles deviam se alegrar em Deus. E isso ela vai trazer implicações de como as pessoas vão entender aquilo que era ensinado no verso 12. Olha só o que aqui fala no verso 12. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente. Eles literalmente começaram a colocar em prática aquilo que foram instruídos no verso 10 e no verso 11. E aqui nós vamos ver essa evidência de um povo que passou por um genuíno avivamento, meus irmãos. Eles têm a certeza de que Deus ele fala com o seu povo através da leitura e através da pregação da palavra. E quando esse povo ele entende que Deus fala através da leitura, que ele entende que Deus fala através da pregação da palavra, uma evidência de que esse povo ele foi avivado por aquela palavra é de que ele procura colocar em prática aquilo que leu, aquilo que ouviu, aquilo que aprendeu. E é por isso que eles são levados a terem comunhão com Deus, e é por isso que eles são levados a terem comunhão uns com os outros. Na última parte do verso 12 ele diz: por que que eles agiram daquela forma? Eles foram instruídos no verso 10, no verso 11. Na primeira parte do verso 12 vai dizer que eles
começaram a colocar em prática, e no final do verso 12 ele vai dizer por que é que eles colocaram em prática aquilo que tinham ouvido. Verso 12 diz assim, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Um povo avivado, meus irmãos, ele vai ter alegria, ele vai ter gozo pelo entendimento que lhe é proporcionado pela pregação expositiva da palavra. Porque eles entendem que Deus ele fala através da pregação da palavra. Que o Senhor ele ministra aos seus corações. De que o Senhor também lhe dá o entendimento para que compreenda aquilo que foi pregado. E isso é um privilégio que nós temos e de que muitos têm negligenciado nos nossos dias. Qual a aplicação que nós podemos tirar desse princípio de que a aplicabilidade da Escritura como uma evidência de um povo que passou ou está passando por um avivamento? Porque em um genuíno avivamento, meus irmãos, ele é evidenciado pelo entendimento da Escritura, pela pregação fiel da palavra. E esse entendimento da pregação fiel da palavra, ele vai produzir uma praticidade de fé, uma busca contínua de viver em conformidade com a vontade de Deus. Então esse avivamento ele vai provocar o arrependimento, ele vai provocar choros, lamentações, ele vai provocar regozijo, ele vai provocar uma adoração segundo a vontade de Deus, ele vai provocar uma mudança de vida, ele vai provocar uma mudança de atitude. Então estas coisas nós podemos ver se elas estão evidenciadas em uma comunidade que passou ou que está passando por um avivamento. E para concluir, eu quero trazer duas aplicações. A primeira, meus irmãos, de que a evidência de avivamento é quando toda a congregação se aplica em aprender e também a praticar a palavra de Deus. Acompanhe comigo no mesmo livro de Neemias, alguns versos mais à frente, verso 13 até o verso 16, diz assim: no dia seguinte, ajuntaram-se Esdra, o escriba, os cabeças da família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escritos na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí aos montes e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeira e ramo de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça de Deus de Efraim. O povo foi buscar na palavra de Deus e o povo procurou aplicar aquilo que eles haviam aprendido. Nós podemos ver essa evidência de um povo que passou por um avivamento, que está passando por um avivamento. Eles procuram colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Não é algo meramente teórico, meus irmãos. É nisso que muitas pessoas têm se equivocado quando se fala de teologia, quando se fala de evangelho, como se fosse algo teórico, algo do campo das ideias. Não, é algo que fala de vida, de praticidade de vida, de praticidade de fé. A segunda aplicação que nós podemos inferir desse texto aqui é de que a evidência de um avivamento é quando o estudo da palavra do Senhor e quando o trabalho no Senhor, eles são motivos de alegria e não um fardo. Eles são motivos de alegria e não um fardo. No mesmo texto de Neemias, verso 17 e verso 18, nós vamos ver esse princípio. Diz assim: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo prescrito. Se nós fôssemos falar para as congregações dos nossos dias, vamos fazer um culto de 6 da manhã até o meio-dia, dificilmente daria algumas pessoas. Nós vamos ver aqui que esse povo estava tão sedento de conhecer o Deus revelado nas Escrituras,
que o episódio que nós acabamos de ler, eles ficaram da alva até o meio-dia. E no texto que nós lemos posterior, vai falar que eles repetiram isso por 7 dias. E no 8º dia ainda fizeram uma assembleia solene. Aquilo não era algo penoso, aquilo era algo prazeroso para aquele povo, porque eles tinham visto o agir de Deus, eles conheceram o Deus revelado nas Escrituras. E eles tinham prazer, eles se deleitavam no culto ao Senhor, em ouvir a palavra do Senhor, em receber aquelas instruções através dos servos do Senhor. Aquilo para eles não era algo penoso. O texto vai dizer aqui que houve muito grande alegria. E aqui nós vamos ver essa evidência de um povo que passou, que está passando por um avivamento. O aprendizado da palavra do Senhor, o trabalho do Senhor, não é algo penoso, mas é algo prazeroso. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Clamarmos ao Senhor que Ele faça um avivamento em nossos dias, mas não esse pseudo-avivamento que está sendo apregoado nos nossos dias, mas um avivamento segundo a Escritura. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela Tua palavra, Pai, porque o Teu Espírito tem nos instruído através da Tua palavra. O Teu Espírito tem usado homens pequenos, fracos e miseráveis para ensinarem a Tua palavra com fidelidade, Deus, para que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti. O Senhor tem usado homens pequenos, o Senhor tem usado homens falhos, para que o Teu Evangelho seja visto como mais glorioso, porque ele não provém de sabedoria humana. Que o Teu Espírito Santo possa estar causando em nosso meio um genuíno avivamento, não um avivamento que é basicamente um ajuntamento como nós temos percebido em nossos dias, mas um avivamento segundo a Tua palavra, com as características descritas na Sua palavra, com as evidências descritas na Sua palavra, que nós possamos não somente aprender todas estas coisas, Pai, mas que nós também possamos colocar em prática, porque o conhecimento da Escritura, ele deve ser posto em prática para que vivamos em conformidade com a vontade do Senhor, para que vivamos de forma a glorificar o Teu nome, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie nessa tarefa, para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.